na batalha, né? Mas essa batalha está demonstrando que a gente é capaz de unir, né, os mais diversos órgãos econômicos, sociais, para enfrentar um problema comum, né? E é notório que a gente passa por uma situação inusitada, né? E com as relações de trabalho não é diferente. Então, nesse cenário em que muita informação é veiculada nas redes sociais, nos jornais, infelizmente muitas das tais fake news também, né? A gente procurou compilar algumas das informações que a gente procura checar, dada a experiência que nós temos na área, para poder providenciar algumas informações úteis e também algumas ferramentas úteis para o dia a dia, tá? Então, primeiro ponto, a gente tem um resumo aqui das principais medidas econômicas do governo. Primeira delas, suspensão por 3 meses do prazo para as empresas pagarem o FGTS e o Simples Nacional, para dar um fôlego aí no fluxo de caixa. Na mesma linha, a redução de 50% das contribuições devidas ao Sistema S, então Senai, SESI, SESC, dando aí também um alívio na folha de pagamento, também por 3 meses. Transferência de valores que o povo não sacou lá do PIS, do PASEP, para o Fundo de Garantia para garantir uma nova rodada de saques do FGTS. Suspensão de cobranças e de dívidas fiscais, facilitando também a renegociação dessas dívidas no futuro. E acelerar a concessão dos benefícios previdenciários via atendimento virtual. Os próprios servidores não vão poder trabalhar nas agências. Então, por exemplo, você vai pleitear um auxílio-doença, passou por um médico particular, digitaliza, tira uma foto desse exame e coloca lá no aplicativo do meu INSS. Faz o upload. Nisso, o servidor do INSS também online vai liberar o seu benefício. Medidas temporárias para manutenção do emprego e do trabalho. Bom, vai ser divulgado um programa anti-desemprego, no sentido de viabilizar e facilitar as negociações entre empregado e empresa, sempre com o intuito de manter todos os vínculos empregatícios, tá? Claro, sempre nos limites da Constituição. Dentre essas medidas, o que foi divulgado? Reforço no teletrabalho, antecipação de férias, férias coletivas, banco de horas, redução da jornada de trabalho e também do salário proporcional, respeitado obviamente o mínimo hora e o salário contratual hora, antecipação de feriados e suspensão da exigência de exames médicos ocupacionais, exceto os admissionais, justamente para não afogar aí o sistema de saúde. Trabalhadores informais, MEI e desempregados também vão ter um auxílio emergencial de 3 meses. Então, tudo no que diz respeito a teletrabalho, antecipação de férias, etc., que a CLT tem um prazo, por exemplo, férias com 30 dias de antecedência, férias coletivas, informar o sindicato, etc., vai ser viabilizada uma notificação com 48 horas. Teletrabalho, por exemplo, tem que ter um adendo contratual, um aditivo contratual. Então, na medida do possível, tudo isso que precisa ser notificado ao trabalhador, que muitas vezes já está em casa, se as empresas tiverem a possibilidade de buscar o aceite eletrônico do empregado em relação a tudo isso, bem ou mal já está procurando formalizar a relação bilateral. Quando toda essa epidemia passar, e vai passar, se Deus quiser, a gente vai depois formalizar os ajustes contratuais necessários. Então, serão formalizadas todas essas medidas ainda via projeto de lei ou medida provisória. Mas, em cima dessas diretrizes que o governo já vem passando diariamente, já pode se planejar. É importante ter essa avaliação o mais breve possível para, primeiro de tudo, preservar a saúde de todos e também procurar não parar a atividade econômica. Só que tem uma polêmica aí, o tal do afastamento por doença. Como é que vai funcionar? Primeiramente, lá no site do Tribunal Superior do Trabalho, no dia 13 de março, foi divulgada uma seguinte notícia. Quarentena e isolamento equivale a falta justificada. Só que essa quarentena e isolamento só pode ser divulgada pelo poder público. Né? Temos a Lei 13.979 de 2020 e a Portaria 356 do Ministério da Saúde. Então, se for decretado para valer quarentena e isolamento, todas as faltas são consideradas justificadas. Mas a regra geral para os afastamentos não decorrentes do coronavírus. Mas não fica claro que
Então é a empresa que tem que pagar, não é a empresa que tem que pagar, o INSS que tem que pagar, só os 15 dias, sim ou não, enfim. Para tentar dirimir isso, dia 19/3, o Bruno Bianco, que é o secretário especial de Previdência e Trabalho, ele afirmou que o INSS vai assumir inclusive os 15 primeiros dias, que numa situação normal é a empresa que paga. Isso para o empregado diagnosticado pelo coronavírus. Bom, maravilha, isso é uma excelente notícia, isso ajuda demais, porém a gente fica com algumas dúvidas ainda que a gente espera que venham a ser sanadas aí pela medida provisória, projeto de lei que está sendo discutido. Primeira delas, quem confirmará o diagnóstico do coronavírus se o país não possui teste suficiente para todo mundo? Acho que corretamente, em função dessa situação, o Ministério da Saúde está priorizando os pacientes com sintomas mais graves. Porém, se eu tenho uma possibilidade de uma epidemia, de fato, aqui no país, como é que eu vou testar todo mundo para poder falar, ó, no coronavírus é assim, então o INSS paga, ou doenças ocupacionais, ou doenças ditas normais, o INSS vai pagar após o 16º dia, a partir do 16º dia. Bem, quem será o responsável por esse diagnóstico? O Serviço Médico da empresa, o SUS, o INSS? Fica a dúvida também. O INSS vai pagar os 15 primeiros dias com base no salário integral ou limitado ao teto? Por que a gente menciona isso? Se você ganha acima do teto, os seus 15 primeiros dias vão ser metade do seu salário que é acima do teto. E aí, o INSS vai pagar integralmente ou limitado ao teto, como normalmente seria o padrão? Se for limitado ao teto, a empresa deve pagar a diferença, sim ou não? E se deve pagar essa diferença, vai arcar só com base nos 15 primeiros dias, como diz a lei, ou por todo o período de afastamento que ninguém sabe quanto tempo pode ser? Então são dúvidas que estão aí, a gente não quer aqui desmerecer, obviamente, o esforço do governo em divulgar essas medidas, mas que é importante demonstrar isso para a gente com mais clareza. Agora, saindo um pouco da questão legal, a gente tem que garantir, enquanto empresa, enquanto empregado, enquanto membro da sociedade, um ambiente saudável. Pensando na empresa, legalmente falando, ela tem que cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho. Tem que divulgar as práticas recomendadas para essa situação. Então, cartazes, banner, intranet, mensagem no celular e o bom e velho quadro de aviso. Até papel de pão está valendo, o importante é divulgar. Disponibilizar álcool em gel em todas as dependências, enfim, todas as medidas aí que estão dioturnamente sendo divulgadas pelo poder público, né? O empregado de toda a sociedade tem o dever de observar as normas de segurança e de se atentar às informações dadas pela empresa. Tem que evitar abraço, aperto de mão, deixar saudações calorosas para um outro momento. Então aquela nossa natureza tem que sair um pouquinho. Tem que lavar as mãos com frequência, evitar levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Home office pelo menos uns 14 primeiros dias aí, que é principalmente se você tiver viajado para uma área de risco, e hoje infelizmente toda a área é de risco. E em caso de sintomas fortes, né, tosse, febre, dores no corpo, congestão nasal, etc., aí sim você procura atendimento médico, né? Solidariedade é o mais importante em tudo isso. Vamos esquecer um pouco a questão legal. A gente está num momento de apreensão. Nossos comportamentos coletivos e individuais têm que ser repensados, tem que ter mais atenção para isso. Muito além de toda a questão legal envolvida, a gente tem que ter um cuidado redobrado com a preservação da vida, da minha, da sua, dos seus familiares, dos meus familiares, do idoso que está mais suscetível, independente de raça, crença, classe social. A gente tem que dar as mãos, entre aspas, né, para todos, sempre procurar ajudar. Então, o que deve prevalecer é a colaboração, o bom senso, a consciência, o nosso papel, né, como ser humano, integralmente. Esquece a questão profissional, se você fala 10 idiomas ou não fala, se você é melhor que A, B ou C. Não, somos seres humanos, temos que nos olhar como tal e colaborar. Fake news tem para todo lado, mas também tem notícia boa, tem mensagens interessantes. Eu recebi uma dessa, provavelmente você também recebeu. Então, por exemplo, se você tem salário fixo, paga mensalmente um trabalhador autônomo e essa crise vai fazer com que você fique mais em casa, pura e simplesmente, não deixa de pagar aquele prestador de serviço, aquele transporte escolar do seu filho que é
prestado por um profissional já, por exemplo, aposentado e que está procurando ganhar a vida e que nesse momento não vai poder trabalhar. A sua empregada doméstica, seu empregado doméstico, terapeuta, professor particular, enfim, né? Não deixa de fazer esse pagamento. Não interrompe. Então, isso também é solidariedade para que tudo corra bem e que a gente passe por tudo isso. Por fim, não entre em pânico, não leva a nada, nem ajuda, só atrapalha. Mantenha a serenidade e segue as recomendações das autoridades de saúde. Elas são as melhores fontes. E juntos a gente vai sair dessa. Legal? Por fim, juntamos aí 4 empresas, a Keep True, a Enax, a HBI e nós, Day Labor. E procuramos montar toque de caixa, um aplicativo gratuito que a partir do dia 23 vai estar disponível aí na Google Play e na App Store, para que as empresas não percam, né, a produtividade e o cuidado aos colaboradores. Isso consiste da seguinte maneira: o gestor vai fazer um cadastro, vai mandar um link para cada funcionário e cada funcionário vai diariamente dizer como está. Se está em home office, ok, produtivo. Se está em home office porque teve contato com alguém doente. Se está em quarentena, se está em suspeição, se pode trabalhar ou não. Enfim, é uma coisa bem singela e simples, porém eficaz. E os gestores vão ter dashboards à sua disposição para poder analisar. É uma maneira que a gente encontrou de poder ajudar, tanto com esse vídeo, com essas informações, quanto com esse aplicativo. Boa sorte, a gente vai passar por isso. Um grande abraço.